Opa, tudo bom? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Deixa eu atualizar aqui. Boa tarde. Deixa eu só confirmar aqui. Parece que estamos ao vivo. Olá, estamos ao vivo. Conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Tudo certo? Som e imagem? Espero que sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que tá tudo ok. Não consigo ver nada aqui. Começou? Agora sim. Agora foi. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de Reforma Tributária. É um grande prazer estar aqui falando para vocês em mais um dia. Na aula de ontem a gente viu muita coisa interessante aí, falando sobre a regulamentação da reforma tributária propriamente dito. Quero saber se estão conseguindo me ver, se estão conseguindo me ouvir, se está tudo certo, ok, áudio, imagem. Parece que sim, né? Parece que está tudo certo. E hoje a gente vai começar aqui a nossa aula, a gente vai continuar falando sobre essa regulamentação da reforma tributária. Lembrando que todo esse nosso conteúdo ele faz parte da nossa pós-graduação em reforma tributária e prática fiscal. E no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é a nossa pós-graduação, que já tem milhares de alunos, que vai te preparar. Valor da operação, segundo a legislação, tá? Compreende. O valor da operação, ele compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título. Então, o valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título. Beleza? Deixa eu só colocar aqui o negócio. Agora vai. Beleza. Agora sim. Como assim? O que mais? O inciso 1 diz que isso corresponde também a acréscimos, tá? Decorrentes de ajuste no valor da operação, juros, multas, acréscimos em encargos, descontos concedidos sob condição, valor do transporte cobrado como parte do valor da operação, seja o transporte efetuado pelo próprio fornecedor ou por sua conta em ordem, tributos e preços públicos, inclusive tarifas sobre a operação, exceto aqueles previstos no TAU, demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas. Então, a gente vai exemplificar aqui só para que você possa entender, porque eu considero que esse ponto ele é bem importante que ele seja explicado. Tá? Então, o que você precisa saber aqui? Vamos imaginar que a X-Imercial, as pessoas reclamaram da minha letra recentemente, então preciso melhorar a minha letra. A XYZ Comercial, o que ela fez? Ela vendeu um produto no valor de R$1.000, beleza? Então, ela vendeu um produto no valor de R$1.000. O valor da operação foi de R$1.000. Só que aí, vamos supor que o comprador ele solicitou melhorias no produto. Tá? Solicitou algumas melhorias adicionais e aí, nessas melhorias, juros e multa. Juros e multa no valor aí de R$70. Isso também vai entrar na base de cálculo. Tá? Aí vamos colocar que a empresa ela falou o seguinte, olha, se você pagar antes, você vai ter um desconto. Tá? Você vai ter um desconto financeiro, ou seja, um desconto aí no boleto de valor de R$100. Esse desconto condicional, esse desconto financeiro, ele não afeta a base de cálculo do IBS-CBS, tá? Não afeta. O valor permanece aqui o que já estava. Aí vamos supor que o próprio vendedor ele vai cobrar para transportar um valor de frete de R$80. Isso também vai entrar na base de cálculo. Aí vamos supor que, além disso, você vai ter uma taxa cobrada a título de tributo
no valor de R$50. Isso também vai entrar na base de cálculo, tá? E aí, cara, você tem um seguro, por exemplo, um seguro adicional, no valor de R$30. Tudo isso vai compor a base de cálculo aqui da sua operação, tá? Então, ela vai ser 1.000, 1.200, 1.270, 1.350, 1.400, 1.430 vai ser o valor da base de cálculo aqui do IBS e do CBS, tá bom? E sobre esse valor aqui que vai ser a base de cálculo. Sobre esse valor aqui, você vai fazer o cálculo do imposto devido, beleza? Isso aqui é importante que você entenda. Agora o que você precisa saber? Tá? Só um segundo. Espera aí. O áudio está com problema? O áudio está com problema? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Só um segundo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí tá, não está funcionando? Internet. Mas o áudio está funcionando. Tá travando muito? Vocês acham que dá para continuar ou é melhor remarcar? Aqui eu tô passando, tá de boa, mas se vocês acharem melhor, a gente pode remarcar. Votação. A voz do povo é a voz de Deus. Continua ou remarca? O que vocês acham? O áudio aqui também tá com um chiado bem estranho, viu? O áudio ele tá com um ruído aqui estranho. Aqui parece que tá normal também. Normal, normal? Bom. Agora é normal. Beleza? Então vamos embora. Vamos seguir a nossa vida aqui. Beleza. Beleza, vamos lá. Agora normalizou, né? Então fechou. Então vamos continuar. Agora, o que não entra, tá? Agora vamos ver o que não entra na base de cálculo do IBS e CBS. Isso aqui é importante que você entenda, tá? Não integram a base de cálculo do IBS e da CBS, aqui é importante que você saiba, o montante do IBS e da CBS incidente sobre a operação. Esse ponto é muito importante que você saiba. O IBS e CBS, eles não incidem sobre si mesmos. Tá? Eles não incidem sobre si mesmos. Eles também, né, eles adotam aqui, isso aqui na nova legislação, é o que se chama do quê? De não cumulatividade plena. Tá? Essa é a não cumulatividade plena. O mesmo vale para o IPI, tá? O mesmo vale para o IPI, que está aqui no inciso 2. Enquanto o IPI ele estiver vigente, ele não vai integrar a base de cálculo do IVA, tá bom? O que mais? No item 3, descontos incondicionais. O que são os descontos incondicionais? Aqueles descontos concedidos no ato da negociação, eles também não vão integrar base de cálculo do IBS e CBS. O que mais? Beleza, nós temos aqui reembolsos, tá? Nós temos ressarcimentos, recebidos de valores pagos, blá, 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 blá. E aqui, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2032, de 2026 a 2032, também não estão na base de cálculo do IBS e CBS, estão fora o ICMS
o ISS, PIS e COFINS, tá? Então, IBS e CBS não incidem sobre ICMS, ISS, PIS e COFINS, beleza? Isso aqui é importante que você entenda. Então, não integra a base de cálculo o próprio montante do IBS, CBS, o IPI enquanto estiver existente, os descontos incondicionais e também ICMS, ISS, PIS e COFINS, tá bom? Beleza? Muito bom, então, que você entenda isso. Agora, ainda sobre a base de cálculo, né? Desconto incondicional é a parcela no preço ali da operação que está no documento fiscal que não depende de um evento posterior. Então, como nós sabemos, a gente explica nas nossas aulas de contabilidade, o desconto condicional é aquele desconto do boleto. Se você pagar antes, você vai receber X% de desconto. O desconto incondicional é aquele desconto da nota, que ele é negociado no momento ali que você está fazendo a transação e ele não depende de um evento posterior, como a própria legislação trouxe aqui para a gente, beleza? A base de cálculo relativa à devolução ou cancelamento será a mesma na operação original. Então, quando alguém fizer uma devolução de mercadoria, a base de cálculo é a mesma da transação original. Importante também que você entenda. Agora, falando um pouco sobre as alíquotas do IBS e CBS, o que você precisa saber? A alíquota, ela não é uma alíquota que vai ser fixada lá pelo Congresso e acabou. Tá? Então, olha o que diz o artigo 14 da regulamentação da reforma tributária. Ele nos diz que as alíquotas da CBS e do IBS serão fixadas por lei específica do respectivo ente federativo nos seguintes termos. O que você precisa saber? Então, as alíquotas da CBS são fixadas pela União. Cada estado vai fixar a alíquota do seu próprio IBS. E cada município, tá, vai fixar a alíquota do IBS, então a parte que lhe cabe. Lembrando que CBS é da União, IBS é dos estados e municípios. Então, o Distrito Federal, ele exerce a função tanto de estado como de município na nossa Constituição Federal. Por isso, o Distrito Federal, ele fixa a alíquota do IBS, que vai ser a soma da alíquota estadual e municipal, beleza? Então, a alíquota incidente sobre cada operação corresponderá à soma da alíquota do estado do destino da operação, da alíquota do município do destino da operação. Então, você lembra o que nós falamos para você na nossa primeira aula? Que, olha só, é importante. Com a reforma tributária, devido ao princípio da neutralidade, você muda a tributação da origem para o destino. Então, o IBS, o IVA, na realidade, vamos falar aqui de forma mais ampla, ele é composto pelo somatório da alíquota da CBS mais IBS. E o IBS, ele é composto pela alíquota do Estado, pela parte que cabe ao Estado, e pela parte que cabe ao município, beleza? Isso é importante que você entenda. Então, ponto. E o que é o destino da operação? É o local ali da ocorrência. Então, lembra, é o local onde está o destinatário, é o local onde está o imóvel, é o local onde o serviço é prestado sobre a pessoa física e assim por diante. Tá? Então, o artigo 16 ele fala que a alíquota fixada por cada ente federativo será a mesma para todas as operações com bens ou serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei complementar. Então, vocês lembram o que nós falamos para vocês? Que a grande diferença aqui da reforma tributária atual para a legislação que nós temos vigente, porque a legislação... Isso aqui também está na Constituição Federal, fala que a alíquota que você fixou, ela vai ser a mesma para todas as operações. Só que sempre vai ser assim? Não, você tem as exceções. Como eu falei, contador, por exemplo, profissionais liberais tem 30% de redução. Alguns alimentos, 60%. Medicamentos, 60% alíquota zero. Táxi, tem a norma X. Equipamentos para pessoas com deficiência, tal. Equipamentos de medicina, tal. Então, cada peculiaridade ela é feita em cima da alíquota padrão. Você tem uma alíquota padrão e eventuais benefícios fiscais, eles são concedidos em cima da alíquota padrão, tá? Então, olha só.
As reduções de alíquotas estabelecidas nos regimes diferenciados serão aplicadas sobre a alíquota de cada ente federativo. Beleza? Então, resumindo, ficou muito mais tranquilo essa parte aqui, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Próximo slide fala sobre a sujeição passiva. O que é sujeição passiva? Sujeito passivo, quando a gente está falando de direito tributário, o sujeito passivo é quem tem a obrigação ali de recolher o imposto, né? Geralmente o sujeito passivo ou ele é contribuinte, faz muito tempo que eu não estudo direito tributário, mas isso aqui não sai da cabeça, né? Então o contribuinte é quem tem relação pessoal e direta ali com o fato gerador. O IPVA do meu carro sou eu quem tenho que pagar. O IPTU da minha casa sou eu quem tenho que pagar. Se eu preciso de uma certidão e tem taxa, sou eu quem tem que pagar. Ou ele pode ser responsável. Então, minha filha, ela teve uma renda em nome dela, sou eu o responsável, algumas vezes, por fazer o recolhimento do imposto de renda em nome dela. A substituição tributária é uma espécie de responsabilidade e assim por diante, tá? Então, quem é o contribuinte do IBS e da CBS? Primeiro, é o fornecedor que realizar operações no desenvolvimento de atividade econômica de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica ou de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Portanto, se você está realizando vendas de bens ou prestação de serviços, desenvolvendo atividade econômica de modo habitual, vendo o carro sempre, de forma profissional, tem uma garagem lá de venda de carro, tem uma concessionária, cara, eu sou um contribuinte do IBS e CBS. Ou outros também ali que podem estar previstos na lei complementar, beleza? O contribuinte, ele tem que se inscrever nos cadastros do IBS e CBS. Aqui um ponto importante, tá? Aqui um ponto importante porque muito provavelmente nós teremos o fim das inscrições estaduais e municipais, tá? É o fim praticamente aí das inscrições estaduais e municipais. Como assim, Gabriel? O que isso significa? Por exemplo, meu filho, o João, ele só tem o CPF, já minha filha, Luísa, ela tem RG e CPF diferentes. Agora, o meu filho, o João, que é o mais novo, o RG, o CPF dele é tudo a mesma coisa. Não sei se vocês já viram que para os mais novos é assim. Então, o RG, ele é um número de competência estadual. Então, se você faz o RG em São Paulo, no Rio de Janeiro, os números são diferentes, por incrível que pareça, eu não sabia disso. E inscrição estadual, municipal e CNPJ, no fundo, são inscrições diferentes para você estar inscrito em órgãos diferentes. Agora, realmente, com a reforma tributária, não faz mais sentido você ter inscrição estadual, inscrição municipal, CNPJ, etc. e tal, um monte de cadastro distinto. Portanto, a própria legislação fala que o contribuinte ele tem que se inscrever nos cadastros do IBS e CBS. E depois tem outro artigo da própria regulamentação da reforma tributária que fala que o cadastro ele vai ser o CNPJ. O CNPJ para as pessoas jurídicas e o CPF para as pessoas físicas. Então, muito provavelmente, nós teremos um sumiço aí das inscrições estaduais e municipais no longo prazo, tá? Vamos esperar para ver como é que isso vai se definir, beleza? Sobre o Simples Nacional, importante, tá? Importante aqui, isso aqui você precisa saber. Então, fica sujeito ao regime regular do IBS e CBS, que trata essa lei complementar, o contribuinte que não realizar a opção pelo Simples Nacional ou pelo MEI, de que trata a Lei Complementar 123 de 2006. Então, aqui é o seguinte, o contribuinte do Simples Nacional, ele tem duas opções. Então, se ele escolher, se ele fizer a opção pelo Simples Nacional, então ele vai adotar as regras da Lei Complementar 123, que a gente já conhece. Contudo, se esse contribuinte ele não faz a opção pelo Simples Nacional, aí ele vai ter que recolher o IBS e CBS pelo regime regular.
que é o regime que nós estamos falando aqui de IBS-CBS, tá? Então, e aqui vem o parágrafo 3º, ele fala que os contribuintes optantes pelo Simples Nacional MEI ficam sujeitos às regras desses regimes, beleza? Os optantes do Simples Nacional poderão exercer a opção de apurar e recolher IBS e CBS pelo regime regular, hipótese na qual IBS e CBS serão apurados e recolhidos conforme disposto nessa lei complementar. Então isso aqui também é importante que você saiba. Mesmo que uma empresa ela esteja no Simples Nacional, ela terá a escolha de recolher o IBS e CBS pelo regime regular, que é o regime normal. E aqui, só para que você entenda, os demais tributos ela recolhe no Simples. IRPJ, CSLL, etc. e tal. Mas IBS e CBS, ela vai recolher pelo regime regular. Ah, Gabriel, mas isso vai ser vantajoso para a empresa em alguma instância? Cara, a gente tem que pensar, né? Só se a empresa tiver uma cadeia muito definida, ela compra muito insumo de empresa muito grande, ou ela tem um fornecedor que só vai comprar se ele pudesse creditar. Enfim, tem que analisar caso a caso, mas assim, eu não vejo muitas vantagens a princípio de uma empresa ela podendo estar no Simples Nacional, pagando uma alíquota ali, vamos supor, anexo 3 é na primeira faixa. Você tem uma alíquota total, se eu não me engano, é 6%. Anexo 1 na primeira faixa. Você tem uma alíquota total ali de mais ou menos 4%. E aqui no IBS-CBS a gente está falando de uma alíquota de 20 e tantos por cento. Não me faz tanto sentido, parece, a empresa estar nesse regime, optar pelo regime regular, exceto se ela tiver um sistema de créditos e de venda e de compensação ali de tributo que vai valer muito a pena para ela, beleza? Vamos esperar aqui para entender como é que vai ficar isso aqui na prática, tá? Vocês conseguem vislumbrar essa situação? E aí, né, a opção a que se refere o parágrafo 4º será retratável por todo ano calendário. E aí vai ser exercida no mesmo prazo previsto para a opção do Simples Nacional, portanto, ali no longo do mês de janeiro. Então, se você escolheu apurar IBS e CBS por fora do Simples Nacional, você vai ter que fazer isso por todo ano. Não tem como voltar atrás, beleza? Só para que você possa entender. Show de bola! Tudo claro até aqui? Sim ou não? Agora vamos falar sobre o pagamento, tá? Vamos falar sobre o pagamento do imposto. O que você precisa entender? O IBS e CBS incidentes sobre as operações com bens ou serviços serão pagos mediante. Então vamos lá, como que você vai poder fazer o pagamento do IBS e da CBS? Item 1. Compensação com créditos, respectivamente, do IBS e CBS apropriados pelo sujeito passivo nos termos do artigo 28, beleza? Então, esse primeiro ponto aqui, compensação com créditos, é que você tem créditos acumulados adquiridos na cadeia produtiva. Tá? Então você comprou, teve muito crédito, ficou com muito crédito acumulado, e aí beleza, você vai poder utilizar isso para pagar o imposto que você deve. Outra forma, pagamento pelo sujeito passivo. Ou seja, aqui o contribuinte, ele vai pagar direto, né? Ele vai pagar direto. Então ele vai realizar o pagamento diretamente se ele não tiver créditos suficientes aí para compensar. Tá? Então, aqui é o pagamento direto. Beleza? Aqui é o pagamento direto. O som e imagem tá normal aí para vocês? Respondam para mim, por gentileza, só para eu saber. Recolhimento na liquidação financeira. Aqui é uma novidade importante.
Tá? Aqui é uma novidade importante. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de split payment. Tá? Então, split payment é nada mais, nada menos do que o recolhimento na liquidação financeira da operação. Split payment. Tá? Então, vem aqui comigo. O split payment é o recolhimento no momento do pagamento financeiro da operação por meio do sistema bancário. Então, no momento em que, vamos colocar aqui o split payment, é o pagamento no momento da liquidação financeira. Então, o imposto, o IBS e CBS, no split payment, ele vai ser recolhido. Ele vai ser recolhido no momento do pagamento da operação. Tá? Isso aqui é importante. Esse recolhimento ele vai ser feito diretamente pelo banco. Vai ser feito diretamente pelo banco. Consegue entender? Sim ou não? Boa. Bom demais. Então, o banco, quando ele for processar o pagamento, ele vai reter o valor do IBS e do CBS e vai repassar isso para o governo diretamente antes que o vendedor ele receba o valor da venda, tá? Então, o split payment é isso. Vai ter uma liquidação ali financeira, quando é o pagamento ali da operação. Foi pagar a prestação de serviço, foi pagar a mercadoria. O que o banco faz? Ele tira a parte do governo, já repassa para o governo e o vendedor ele já recebe o valor da operação líquida, tá bom? Isso aqui é importante que você entenda. O que mais que nós temos? Temos o recolhimento pelo adquirente, tá? Recolhimento pelo adquirente geralmente, quem paga tributo é quem está vendendo. Então, é o vendedor. Eu estou prestando serviço, eu estou pagando. Eu estou vendendo mercadoria, eu tenho que pagar. A obrigação de pagar é minha. Agora, existem alguns casos em que a obrigação ela pode ser transferida para o adquirente, tá? Pode ser transferida para o adquirente. E também tem recolhimento por aquele a quem a lei complementar atribuir responsabilidade. Fechado? Bom demais. Bom demais. O que mais? Avançando. Sobre essa parte de não cumulatividade. O que você precisa entender? O contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e CBS poderá apropriar créditos destes tributos quando ocorrer o pagamento dos valores do IBS e CBS incidentes sobre as operações nas quais seja adquirente de bem ou serviço, excetuadas exclusivamente aquelas operações consideradas de uso ou consumo pessoal e as demais hipóteses previstas nessa lei complementar. Os valores dos créditos de IBS e CBS apropriados corresponderão, respectivamente, aos valores do IBS e CBS efetivamente pago em relação às aquisições. Então, o que você precisa entender? Que o contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e CBS pode se apropriar, tá? Então, isso aqui está falando da apropriação de créditos. Como a gente já faz hoje com o ICMS, com o PIS, com o COFINS, muitas vezes, né, com o IPI. PIS e COFINS tem dois regimes, com o IPI, com o ICMS principalmente. Tá? Então, sempre que você tiver IBS e CBS na aquisição, você vai poder compensar. Tá? Isso é o que nós chamamos no direito tributário de princípio da não cumulatividade.
Beleza? Não cumulatividade. Mas quais são as condições para que você possa apropriar esse tributo? A própria legislação fala que você só pode apropriar o crédito, presta atenção. Então, uma condição para que você aproprie esse crédito é que exista o pagamento do tributo. Ou o pagamento do tributo. Isso aqui é uma situação que me parece meio complicada, né? Porque para eu poder me apropriar de crédito de IBS, CBS aqui, eu, Gabriel, relativamente a um crédito que eu estou tomando de algum serviço que eu tomei ou alguma mercadoria que eu comprei, eu só vou poder fazer isso quando o fornecedor tiver pago o tributo, né? Então, isso vai assegurar, né, que os créditos sejam vinculados ali ao que foi recolhido pelo fisco. Isso vai ficar mais fácil no split payment, né? Porque o banco já vai reter a parte dele. Mas assim, você chegar e falar que você só vai poder se apropriar quando o valor for efetivamente pago, cara, é meio complexo, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Tá bom? Mas isso tá aqui, ó. Que quando ocorrer o pagamento dos valores. Então, vamos ver, tá? O que você não pode se creditar? Você não pode se creditar existe uma vedação de créditos de material de uso e consumo, tá? Então, a gente não pode se apropriar de materiais de uso e consumo, tá bom? Outro ponto importante. A apropriação de créditos, os créditos, eles são separados em relação ao IBS e CBS. Então, você não pode misturar créditos de IBS com créditos de CBS. Então, ó, a apropriação do crédito de que trata o caput será realizada de forma segregada para o IBS e para a CBS, sendo vedada, em qualquer hipótese, a compensação de créditos de IBS com valores devidos de CBS e a compensação de créditos de CBS com valores devidos de IBS. Sabia disso? Sim ou não? Então, por mais que a gente está falando que vai ser IBS, CBS, vai ser uma coisa só tal, a apuração ela é meio que separada, tá? E além disso, para que você possa se creditar, você precisa de um documento fiscal hábil, tá? Você precisa de um documento fiscal hábil. Além disso, o artigo 28 fala que o disposto neste artigo aplica-se inclusive ao simples nas aquisições de bem ou serviço fornecido por optante do Simples Nacional, tá? Então, o que significa dizer que mesmo que eu seja o adquirente, tá? Então aqui tem uma empresa do Simples Nacional que está vendendo para mim no regime regular, tá? Então, eu no regime regular, eu vou poder me apropriar desses créditos. Provenientes do Simples Nacional. Mas aí eu te faço uma pergunta. Eu posso me apropriar de 26, 27,5, qual seja lá o valor do IVA? Sim ou não? Sim ou não? Não. Como que eu vou poder me apropriar aqui nesse caso? Nesse caso, eu vou poder me apropriar do valorzinho que conta lá no Simples, dentro da alíquota do Simples. Valor do IBS e CBS que estiver dentro do Simples Nacional,
tá? Então vamos supor que dentro do Simples Nacional vai ter lá um valorzinho de IBS, CBS, se o contribuinte ele optar por recolher tudo dentro do Simples Nacional. Então quem for do regime regular vai poder apropriar esse montantezinho ali, aquele tantinho que vai ter dentro do regime ali, do regime regular, tá bom? Importante que você entenda, tá bom? Agora, o parágrafo 7º e 9º, eles falam que o adquirente ele tem que se tornar o crédito apropriado caso o bem adquirido venha a perecer, deteriorar-se ou ser objeto de roubo, furto ou extravio. Se porventura você está se creditando de algo e isso não tem saída subsequente, você não pode se valer desse crédito, tá bom? Além disso, artigo 9º. O estabelecimento que receber bens materiais devolvidos por pessoa que não seja contribuinte do IBS e CBS poderá creditar-se dos tributos pagos por ocasião da saída do bem, conforme disciplinado no regulamento. Então, se você vendeu um notebook para uma pessoa física, recolheu IBS e CBS e ele devolve aquele notebook, quando você recebe aquilo de volta, você pode se creditar do IBS e CBS que foi pago na venda, beleza? E aqui em relação ao Simples Nacional, explicando aquilo que eu falei para vocês, né? No parágrafo 10º diz que, na hipótese de o recolhimento do IBS e da CBS ser realizado por meio do Simples Nacional, quando não for exercida a opção de inscrição no regime regular, tá? Então o Simples Nacional, que está apurando IBS e CBS dentro do próprio Simples Nacional, tá? Você não será permitida a apropriação de créditos do IBS e CBS pelo optante do Simples Nacional. Então, o optante do Simples Nacional, ele não toma crédito de IBS e CBS, porque no Simples Nacional você não tem crédito, né? Você não se acredita. E será permitido ao contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS a apropriação de créditos do IBS e CBS correspondente aos valores desses tributos pago na aquisição de bens e serviços optantes do Simples Nacional em montante equivalente ao devido por meio desse regime. Então, é o que eu falei para vocês. Uma empresa do Simples Nacional vende para uma empresa do regime regular. Dentro do Simples Nacional vai ter uma fatiazinha pequena de IBS e CBS. Essa empresa do regime regular, ela vai poder, tá? Ela vai poder se creditar desse montante pequeno que está destacado lá na nota fiscal. Beleza? E só para a gente fechar aqui essa parte geral da regulamentação da reforma tributária, a gente precisa falar um pouco sobre o artigo 30, tá? Que fala sobre imunidade, isenção, alíquota zero, que é quando não acontece a incidência do imposto. E o artigo 30 ele nos fala que as operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero, elas não permitem apropriação de crédito para utilização nas operações subsequentes. Portanto, quando você tem uma isenção, cesta básica não, quando você tem alguma isenção, tá? Você tem alguma isenção ali posterior e você não vai ter circulação ali daquela mercadoria subsequente, você tem que se tornar esse crédito, você não pode se apropriar. Tá? Você não pode nem se apropriar, não é nem que você tem que se tornar. Você não pode nem se apropriar desse crédito. Então, o crédito ele está condicionado, em grande parte das vezes, existem exceções como, por exemplo, exportação, tá? Mas o crédito do IBS-CBS ele está condicionado a você dar uma saída tributada. Fechado? Além disso, o artigo 31 ele nos diz que a imunidade e a isenção acarretam anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, você tem que anular esse crédito se você tiver tomado, tá? Então, a anulação do crédito é proporcional ao valor das operações imunes isentas sobre o valor total de todas as operações do fornecedor. Então, eu vendi R$1 milhão e desse R$1 milhão, 30% é imune ou isenta, eu vou anular 30% dos meus créditos, tá? E no caso de operações sujeitas à alíquota zero, vai ser mantido o crédito relativo às operações anteriores, como é o caso, por exemplo, aí da cesta básica, tá? Cesta básica é um exemplo aí, por exemplo, de alíquota zero, tá? Show de bola, galera! Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Tem mais um ponto aqui importante que você precisa saber, que é o artigo 35, que ele fala que é vedada, né, transferir
para outra pessoa os créditos de IBS e CBS. Então, você não pode transferir os seus créditos nem de IBS, nem de CBS. Só que isso aqui não se aplica para estabelecimentos do mesmo contribuinte, porque o artigo 45 da regulamentação da reforma tributária fala que a apuração do IBS e CBS vai consolidar as operações realizadas por todos os estabelecimentos do contribuinte. Então, o que você não pode transferir é para outra pessoa ou entidade que não seja do mesmo grupo. Mas quando nós estamos falando de um mesmo grupo econômico, tem 3 lojas ali do mesmo segmento, tem 4 supermercados, tem 100 lojas de varejo, você vai fazer uma apuração concentrada aí nessa situação. Beleza? Isso aqui é muito importante também que você saiba, tá? Pessoal, então é isso. Esses são os principais pontos. O projeto de regulamentação da reforma tributária, ele tem diversos capítulos, é uma lei bem extensa, mas eu trouxe aqui para vocês os conceitos gerais que você precisa conhecer sobre a regulamentação em praticamente aí 2 horas, quase 2 horas de aula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais da magnitude aqui do que é a reforma tributária, de como as coisas vão ficar. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, nós temos a pós-graduação em reforma tributária e prática fiscal, tá? Nós temos a pós-graduação em reforma tributária e prática fiscal, que é muito, muito, muito legal mesmo. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que ela funciona. Essa aqui é a nossa área do aluno, tá? Então você tem aqui, clicando em pós-graduação, você tem aqui a pós-graduação em reforma tributária e prática fiscal, tá? Aqui você tem a parte de aulas, comunidade de alunos, secretaria de alunos, as notas da sua prova, uma calculadora da reforma tributária. E a partir do momento que você entrou, né, você vai entrar aqui na secretaria do aluno, por exemplo, você tem todos os seus dados aqui preenchidos, você faz tudo por aqui. Então você tem que enviar alguns documentos, tá? Você tem que, se você quiser solicitar documentos, você faz tudo por aqui. Você pode assinar o seu contrato da pós-graduação por aqui mesmo. Você pode assinar o seu contrato da pós-graduação por aqui mesmo. É tudo muito tranquilo, tá? Além disso, uma vez que você está aqui, você pode entrar na comunidade de alunos, que tem milhares de alunos. Você pode ver as suas notas ou você pode ir para a parte das aulas, né? Então você tem aqui a pesquisa de satisfação, você tem um grupo de alunos no WhatsApp e aqui começam os módulos da nossa pós-graduação. Então todos os módulos eles têm livros, né? Então tem livros que são bem interessantes. Você tem livros aqui que vão guiar você nesse módulo, tá? Então livros aí de 60, 70 páginas, livros que tratam sobre tudo que nós vimos no módulo, tá? E cada aula ele foi feito aí cada módulo é feito de forma pedagógica para que você possa entender a reforma tributária como um todo, tá? Então você vem assistindo cada aula, vem concluindo. Ao final de cada disciplina, você tem aqui uma avaliação para que você possa fazer. Você precisa tirar apenas a nota 6, mas você tem 5 tentativas para fazer. Depois disso, você vai vai ter que esperar um tempo, né? Você concluiu esse primeiro módulo, você tem que esperar até que o próximo módulo ele seja liberado para você. Aqui no caso é o Sistema Tributário Nacional, para que você conclua toda a sua pós-graduação ao longo de 10 meses. Tá? Então você tem aqui os aspectos da reforma tributária, sistema tributário nacional, contabilidade tributária, simples nacional, lucro presumido, lucro real, o período de transição, né, da reforma tributária, os impactos da reforma tributária na gestão fiscal, tributos federais. Então o que eu quero estudar aqui? Vamos supor, reforma tributária, PIS, COFINS, recuperação de créditos, IRPJ, CSLL. Tudo o que você precisa para se tornar um verdadeiro especialista no setor fiscal. Rotinas do departamento fiscal, planejamento tributário, recuperação de créditos tributários e muito mais, tá? Você não tem necessidade de entregar trabalho de conclusão de curso, você estuda sem sair de casa, quando você quiser, também tem aulas ao vivo. Cara, é muito tranquilo. Nós temos aí realmente milhares de alunos na nossa pós-graduação e ela vai te preparar para o novo sistema tributário que está entrando em vigor agora, beleza? Aqui embaixo nesse vídeo tem uma condição bastante especial para você, tá? A gente vai deixar aqui essa condição especial. As nossas turmas, elas não ficam abertas por muito tempo. Então, se você quiser
estudar conosco. A gente vai deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer um pouquinho mais. Tem um desconto especial, tem um bônus bastante interessante para você também. É só clicar aqui, entra na página, venha conhecer mais. Se você tiver qualquer dúvida, pode falar também com o nosso time. Nós temos um time de especialistas pronto para te atender, pronto para te ajudar. E é isso, pessoal. Se você precisar, Gabriel, mas eu não tenho nenhuma condição de pagar, preciso falar com o time para negociar alguma forma alternativa no boleto, conversa com o nosso time no link que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês. Show? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma grande satisfação estar aqui falando para vocês, explicando um pouquinho mais sobre a reforma tributária nesses 2 dias de aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.